segunda-feira? Tô otimista porque tenho que estar, meu time joga hoje. Mas falando em economia, eu volto a frisar aqui a mistura de política absurda que dá na economia do Brasil muito me preocupa por um período eleitoral e os investidores já estão saltando fora do barco. Você falou isso aqui no jornal já, tava perguntando do dia de hoje. Hoje tô. Hoje tá. Hoje tô. Pontualmente. Tá 2-0 Verdão hoje. Vamos acompanhar depois. Amanhã a gente... Eu espero que sim, que eu quero você animado e otimista amanhã também, Riva. Rafaela, se eu você quero que essa pesquisa mude amanhã com o resultado do Coritiba. Se você falar qualquer outro tipo de resultado, nossa relação de amizade de longa data tá rompida. Então não vou fazer aposta nenhuma. Deixa a vida levar o Coritiba hoje. Amanhã a gente vê o que deu. Tem uma pesquisa falando em otimismo. E por que a gente tá perguntando isso, né? Porque aponta aí uma queda no otimismo dos empresários paranaenses para o segundo semestre que trabalham com comércio. Então, são dados, melhor dizendo, de uma pesquisa de opinião feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, FEComércio, e também pelo Sebrae. E o que mostram esses números depois que os empresários foram ouvidos? Cerca de metade, 49,7% dos dirigentes de empresas estão confiantes no segundo semestre. Só que acontece que no começo do ano esse número chegou a ser muito mais alto, né? Então a gente tem cerca de 50%. No começo do ano o otimismo era de 65,9%, então tem uma queda de praticamente 16% aí do otimismo em relação ao empresariado paranaense do comércio, né? Entre os 3 setores avaliados, o turismo é o mais confiante, com cerca de 55% de expectativas positivas, o que é muito válido, né? Porque as pessoas ficaram em casa da pandemia e aí juntaram um dinheirinho para se restabelecer também economicamente, que enfrentou dificuldades e agora quer pôr o pé na estrada, quer viajar, final de ano, né? Não esperar candidato pagar o Serasa, nem o CEPROC de ninguém. Tirar o nome, isso. Fez seu pé de meia, deve estar com expectativa de viajar nos feriados, no final de ano principalmente, né? E aí teve uma redução considerável do otimismo em comparação ao primeiro semestre, mesmo no setor do turismo, que hoje tem cerca de 55% de expectativas positivas, mas no começo do ano tinha cerca de 62,5%. Então também caiu. Já os prestadores de serviço têm um otimismo avaliado em 52,7%, antes era de 66,7%. Antes que eu fale primeiro semestre, tá? Para os comerciantes, nível de otimismo é de 46,3% contra 66,7%, ou seja, a coisa amargou aí entre os comerciantes. Estavam esperando que o ano fosse melhor e aí para o segundo semestre tem essa expectativa. A gente vai ouvir agora o coordenador de desenvolvimento empresarial da FEComércio, Rodrigo Schmidt, que ele falou as principais dificuldades que foram apontadas pelos empresários daqui para frente. As principais dificuldades apontadas pelos empresários para esse semestre são o alto custo das mercadorias, instabilidade econômica, clientes descapitalizados e a carga tributária. Bom, a pesquisa ainda mostrou que mesmo com a redução do otimismo, né, de uma maneira geral, sabe onde é que os empresários paranaenses estão mais empolgados, Riva? Lá em Londrina, porque a gente já ouviu a Raquel Rodrigues, inclusive, trazendo que por lá tinha despencado, mas mesmo assim eles estão no topo lá com 53,7% de empresários otimistas. Na sequência aparece a região oeste, Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Maringá e o sudoeste. Aí esse finalzinho tá todo meio parecido, meio empatado, né? Uns quebradinhos dos números empatados. E aí, Riva, a gente ouviu, quer dizer, os empresários descapitalizados, né? Sim. Uma estimativa de venda em alguns casos com mais dificuldades. A gente está num momento positivo, de certa maneira, mesmo caindo com uma média de 50% nesses resultados, avaliando expectativas dos setores? Nós tivemos Rafa, Caiu, mas tá bom? Essa que é a minha pergunta. Nós tivemos um programa do governo, que agora eu não vou me recordar o nome, que ele pegava o micro, pequeno empreendedor para dar crédito, aquele monte de coisa, mas muita gente sentiu dificuldade em acessar. E esse comerciante que nós estamos falando aqui, ele é micro e pequeno. Médio empresário, se muito, né? Então, para ele é muito difícil buscar crédito para fazer reinvestimento, para você conseguir colocar capital de novo ali para girar, ou para você conseguir comprar produto, para fazer ali o calçado, a loja de roupa e tudo mais. Alguns estão sentindo reflexos da violência, que aqui em Curitiba aumentou quase 16% contra o patrimônio, em outras tantas regiões caiu. E eles estão sentindo que está difícil e caro o crédito. Eu estou tentando lembrar o nome desse programa do governo, é um nome, é uma sigla, eu já vou lembrar. Mas era um programa importante, mas é que muitos tiveram dificuldade de acessar.
porque tinha que ter o nome já limpo da empresa, o CNPJ sem nenhum tipo de problema, uma série de coisas. Talvez esteja na hora da gente facilitar nesses programas de governo isso. Ó, então você pega aqui teu crédito, arruma o teu CNPJ e a gente libera mais um crédito para você poder fazer um investimento. É isso que o empresariado precisa, né? De uma maneira geral. É isso que gera renda, é isso que gera o investimento local, é isso que gera um emprego local. É esse pequeno e microempreendedor que é o que mais gera emprego no Brasil. 60% dos empregos desse país estão nas mãos dessas pessoas. É você que está me ouvindo agora, que tem 2, 3, 4, 5 funcionários, até 30 funcionários para ser um pequeno, não é? Essa é a economia brasileira. A economia brasileira de serviço está baseada nesse tipo de empresariado. É nesse empresário e nesse empresário. É ele que precisa, é o Pronamp, não é? Pronamp, né? Lembrei agora o nome do programa, se não me engano é Pronamp. Que nome ruim. Não, horrível, né? Precisa lembrar 2 dias. É Pronamp o nome do governo. Que era muito bom nesse sentido, mas com algumas exigências que pegou quem já estava descapitalizado, Rafa, e na pindaíba, pegou ainda com muito mais dificuldade para fazer. Então a gente precisa de estímulo para o pequeno e para o micro. O grande empresário no nosso país, ele tem estímulo. Ele não paga imposto quando ele não quer, depois ele vai e consegue fazer refis. Ele tem uma série de isenções tributárias que o pequeno não tem. A gente precisa olhar para o pequeno empresário. É ele que gera emprego, é ele que coloca o emprego no bairro, é ele que coloca o emprego na pequena cidade, é ele que coloca o emprego na rua que a pessoa mora. É esse pequeno e microempresário. Então a ele cada vez mais estímulo. E a gente precisa baixar muito os juros para o pequeno empresário. Senão vai à bancarrota. Senão ou você empresta e não consegue pagar nunca mais. A gente precisa olhar para esse tipo de empresariado aqui no Brasil com mais carinho, com mais afeto e com mais estímulo. Porque são milhões de empresas no Brasil inteiro, né? São milhões de empresas que não tem para onde correr. 10